isso aí, pessoal, aqui o Dr. Reclama. E aí, tá nervosinho, tá? Tá prechicozinho, tá? Olha pra tela, não olha, põe o dedo na tela, cara de cadela. Bom, galera, estamos aqui direto de Silent Hill do Sul, frio pacas, bem frio aqui no Rio Grande do Sul, né? E vamos fazer mais um Reclama News de hoje, falando aí sobre as notícias tecnológicas, né? Começando pela notícia que foi aprovada agora nos Estados Unidos, né? A lei da reparação, né? Como já se vem falando há algum tempo, o direito de reparação ou o direito de consertar. O primeiro estado que aprovou essa lei foi Nova York, né? Foi o primeiro estado a adotar a lei. Segundo o Poder Legislativo de Nova York, né, acabou de aprovar o direito de consertar ou direito ao reparo, ou Fire Repair Act, ato de reparo justo, né? Segundo a lei, os desenvolvedores de smartphones e tal são obrigados a prover ferramentas, peças e instruções tanto para consumidores quanto para profissionais independentes. Com isso, ninguém vai ficar preso à assistência técnica. Essa lei foi implementada aqui no Brasil, mas ainda está tramitando, ninguém aprovou nada, porque o Senado está muito ocupado em aprovar coisa nenhuma, né? E os caras não aprovaram essa lei no Brasil. Qual que é a jogada? Queria conversar com vocês, né? Que uma das empresas que está forçando a barra nos Estados Unidos lá é a iFixit, ó, a mesma dessa caixa de ferramentas aqui que eu ganhei do Marcel, essa empresa aqui. Os caras vêm lutando pelo direito ao reparo. E qual que é a grande jogada, né? A implementação disso aí consiste basicamente no quê? Consiste basicamente que o desenvolvedor, no caso a Apple, né, no caso a Samsung, essa empresa tem obrigação, depois dessa lei aprovada, tem obrigação de fornecer as ferramentas e os meios necessários para qualquer pessoa fazer manutenção no seu smartphone. Cara, o que eu quero te dizer para ti é que é o seguinte, isso parece muito fácil, parece muito lindo. Na verdade, isso é uma história de ninar, é quase como acreditar em assombração, né, bicho-papão. Por quê? Porque a Apple, né, a Apple já passou desse limiar faz tempo. A Apple vem desenvolvendo aí uns sistemas de segurança das suas peças cada vez mais complexos. Hoje você tem que comprar, para fazer manutenção em aparelhos da Apple, você tem que comprar uma plaquinha para desbloquear as peças que você vai colocar no seu Apple, no seu iPhone, porque senão você não consegue. Desde tela até bateria, né, acontece inúmeros bloqueios desses componentes aí para você fazer manutenção. E o que acontece? Basicamente o seguinte, a primeira coisa que te vem à cabeça, não, mas eles vão fornecer, peraí, só um pouquinho. Primeiramente que o cara que tem essa plaquinha não é para qualquer um, porque ela não é barata. Depois, essa plaquinha no caso da Apple requer um certo conhecimento, um certo grau de conhecimento, então quer dizer, não vai ser qualquer um, o cara tem que estudar um pouco para fazer isso, então quer dizer, a coisa não está tão na mão assim, de quem só quer trocar uma tela, né? Mesmo que você queira trocar uma tela, a gente sabe que no caso da Apple aí a coisa vai muito mais além. Então a Apple teria que reprogramar os seus aparelhos, né? Ou mudar, porque a Apple foi a primeira a implementar essa porcaria toda de bloqueio de peças paralelas, né? E implementar algumas coisas e algumas pegadinhas, né? Quem faz manutenção sabe muito bem que a Apple tem uma pegadinha na placa dos seus iPhones. Qual que é a pegadinha ali? Tem, exemplo, 3, 4 parafusos e tem um que é mais curto. Aquele mais curto, ele vai num lugar específico ali. Se você trocar o lugar, você danifica a placa do iPhone. E é uma pegadinha que só a assistência técnica sabe. O trocador básico acaba geralmente caindo, porque eu já peguei muito aparelho com essa trilha rompida na placa, porque os caras acabam colocando o parafuso mais comprido ali e o pouco que ele é mais comprido é o suficiente para danificar as trilhas da placa. Então a Apple faz essa pegadinha, ó, não é de agora. E com a tecnologia veio a implementação de peças que não têm a certificação autorizada. O que significa? Cada vez que você mexe, que o aparelho detecta que houve uma desconexão da bateria, por exemplo, ele aciona esse tal gatilho aí
para fazer com que você se obrigue a usar uma plaquinha para fazer o desbloqueio, senão ele vai ficar dando mensagem. No caso da bateria, se você desconectar e conectar a bateria de novo, se não tiver essa plaquinha, o aparelho fica indicando ali, ele não mostra mais o percentual de bateria, né? E começa a dar um aviso ali, repare e tal. Tem uma jogada assim, como a tela também, a tela que você trocar, se você não fizer o desbloqueio, se você colocar uma tela paralela, vai ficar, né? Vai perder. Em alguns casos tem comentários de o aparelho parar de tocar, ou ficar dando um aviso que a tela não é compatível, que a tela é paralela. Cara, uma baita sacanagem. Mas o que eu te digo é o seguinte, a gente não precisa ir longe para encontrar essas sacanagens em outros fabricantes. Essa moda pegou tanto que a própria Samsung, tá? Tem muita gente que trabalha no meio, sabe e vai concordar com o que eu estou falando. A própria Samsung lançou umas atualizações que, se você quebrar a tela do seu aparelho e colocar uma tela paralela, eis a questão que essa tela não sente toque. Olha a jogada que os caras fizeram. Eles não te escancaram para ti que sabem que tu trocou aquele componente. Eles simplesmente fazem apresentar uma falha. Aí você tem que ir lá fazer um refarm, trocar a Binary, porque a Binary, se teve aquela atualização, ele não vai aceitar mais tela paralela, né? E aí o aparelho volta a funcionar normalmente, cara. Então, quer dizer, a Samsung também faz essa falcatrua. E aí a ideia do direito de reparo, né, pode ser possível para outros fabricantes. A Apple está muito além, a Apple está muito distante dessa perspectiva, tá? Outro detalhe que se comenta é que parece que a Apple estaria abrindo para terceirização de manutenção. Segundo que comentaram, segundo o céu da Apple, alguns países já vão começar a implementar uma terceirização. O que significa? Significa que eles vão dar suporte, logística e acessórios e ferramentas também para empresas que prestam manutenção, que desejam realizar manutenção, começarem a fazer a implementação dessas manutenções segundo os padrões da Apple. Mas qual que é a jogada que eu já fiquei sabendo, que eu já ouvi falar e que já comentaram, o comentário que rola na área de assistência técnica é assim, galera. Eles não liberam, né, a hora que chegar no Brasil, tem até um site que você pode se inscrever lá para agendar, vamos dizer, mais informações e também para ver se eles aprovam. Primeira coisa, você não vai conseguir trabalhar na sua casa, eles são cheios de 9 horas, eles querem uma loja, eles querem olhar o ponto, ver se vale a pena, eles querem... Cara, os caras querem tudo, os caras são cheios de nhenhenhé. E depois disso, eles têm várias normativas, quer dizer o quê? Você pegou lá, se eles fizerem uma batida, que eles vão ter também esse sistema assim, de chegar na tua loja de surpresa para fazer uma inspeção. Os caras são cheios de 9 horas. Aí você chegou lá, você tem lá mais que 10% dos aparelhos que estão na sua bancada estiverem com peças de reposição de segunda linha, você tem que pagar uma multa aí de $1.000, tá? Pode variar de 1.000 a 10.000 dólares. Então, quer dizer, os caras são cheios de 9 horas. Primeiro que não vai ser assim. Já vai dar para entender que é o seguinte, só para entrar nesse sistema aí, o cara tem que estar numa panela bem legal e ter muita bala na agulha, né? Para poder fazer, para poder ser uma assistência terceirizada associada da Apple, né? Em contrapartida, a Samsung comenta que vai começar a liberar peças originais para o usuário final. Isso é uma baita de uma jogada, né? A questão toda é saber se realmente vai valer a pena você pegar, você está adquirindo tais peças originais da Samsung. Porque a gente sabe que é o seguinte, as telas da Samsung são as telas mais caras que tem no mercado. Original então, cara, realmente esquece, né? Aí você fica pensando se vai valer realmente a pena você está comprando uma tela original para estar fazendo assistência, para estar fazendo a troca dessa tela na sua casa. Segundo o comentário, a Samsung pretende implementar a liberação de peças originais para terceiros. Não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim, só sei te dizer que a ideia parece uma ideia
muito distante. No caso da Apple, por quê? Porque o cara vai ter que ser realmente um MacGyver, ter um QI acima de 140 para poder estar fazendo manutenção, um cara que não entende nada, começar do zero e fazer manutenção em aparelho da Apple. Por quê? Porque você tem que ter vários equipamentos, você tem que ter muito conhecimento. A Apple é muito chata de manutenção. Eu trabalho com manutenção da Apple já faço há algum tempo e sei que é chata. Já peguei muita coisa, aprendi muita coisa e hoje mexo com um certo respaldo, né? Tem coisa, tem até um limite que você vai depois daquilo ali, ou você tem a tal plaquinha, ou você, infelizmente, morre na mão de comprar peça no câmbio negro, né? O câmbio negro significa o quê? Aqui em Porto Alegre, existe lá no centro aqui de Porto Alegre a Roubal. Os caras roubam os celulares, desmancham, então você tem uma tela original, você tem uma bateria original, você tem uma peça original. Geralmente os clientes compram lá a peça original e trazem para ti usada para te trocar, porque vale mais a pena do que estar pegando uma peça paralela nova e ter que estar desbloqueando com a tal plaquinha, primeiro que ninguém tem, depois que a paralela nova pode dar problema, então alimenta realmente o câmbio negro, os caras pegam peça original, e é muita coisa, cara, os caras pegam um aparelho com 1 mês, 15 dias de uso e acaba sendo desmanchado para venda, sai mais lucro para os caras do que tu imagina, porque os caras vendem uma tela pelos olhos da cara, vende uma bateria pelos olhos da cara, vende uma placa, vende um conector, vende isso, vende aquilo, vende um alto-falante, acaba que eles destroçam o aparelho e pegam uma grana boa. Então, quer dizer, acaba sendo lucrativo também para o cara que compra esses componentes aí da Robalto, desmancha e vende por peças, né? Então, quer dizer, agora você acreditar realmente, chegar a acreditar realmente que, no caso dos aparelhos da Apple, você vai poder estar fazendo a manutenção na sua casa, cara, fica um patamar muito distante. Samsung eu até não duvido, tá? Samsung eu até não duvido, porque no caso, mesmo com o refarm, complicado pra caramba, mas a Samsung é uma troca de tela e tal, até acredito que seja possível. Agora a Apple, os aparelhos da Apple realmente requer, vamos dizer assim, um certo grau de conhecimento na área técnica bem avançado. Por quê? Porque eles têm muita manha, cara. Os primeiros iPhone, o 4, o 5, cara, você tinha que estar cuidando para não arrebentar o flat na montagem, porque o flat ficava no meio de uma lâmina ali, conforme você puxava, sem querer, você rompia o flat. Os aparelhos são realmente cheios de mania de manutenção, e não só isso, né, cara, o fato de eles terem que fazer um regresso, porque eles foram muito aquém, né? Hoje você não consegue trocar uma peça da Apple sem que o sistema identifique que essa peça não é original e comece a te enviar algumas mensagens. Então, realmente, eles vão ter que mudar muita coisa na política deles, eles vão ter que criar alguma coisa, né, para desenvolver, para um usuário comum chegar lá e estar trocando a peça de boa sem ter que estar fazendo alguns desbloqueios e usando algumas ferramentas que realmente são muito específicas da Apple. Quem faz manutenção sabe bem o que eu estou falando, porque, cara, pensa num aparelho que requer ferramentas específicas, são os iPhones. O Samsung até, vamos dizer assim, eu acho que a Samsung recém mergulhou nessa área de fazer atualização que bugam telas paralelas, né? Isso aí até pode ser reversível através de um refarm e o usuário pode estar trocando a tela de boa sem problema nenhum. Olha só, o que eu digo para vocês, né? Existe muito tabu, existe muita mentira na área de manutenção. Por quê? Porque se eu te dissesse que com uma tampa de Pringles, você solta qualquer tela com uma tampa de Pringles e um pouquinho de álcool isopropílico, você use demasiado para não manchar a tela, tem que cuidar também, tem que ter a manha, tá? Você solta qualquer tela, não é preciso nem calor, galera. Eu abro tela e abro o aparelho com essa tampa de Pringles aqui, ó, sem calor, só um pouquinho de álcool isopropílico eu consigo abrir a tela que eu quiser, a tampa que eu quiser eu consigo abrir. Então você acha que precisa de muita ferramenta para ter uma assistência técnica? Eu te digo para ti que uma tampa de Pringles resolve muito mais até do que aquelas pastilhas que você compra que diz que é para abrir celular. Isso aqui é a melhor coisa e você consegue abrir o celular de boa. Bom, galera, aqui é o Dr. Reclama. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí para ficar reclamando. O que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, galera. Aqui no meu canal a gente troca um papo cabeça de quem faz manutenção e dá uma opinião sobre muita coisa que acontece em tecnologia. Infelizmente no Brasil hoje, a galera está mais preocupada
em ver esses idiotas falando bobagem, esses vendidos falando que o celular é bom, que isso e aquilo, e os caras não querem realmente saber a verdade por trás da área de manutenção, e algumas verdades às vezes dolorosas que doem no ouvido de quem não está preparado para ouvir a verdade e ficar chocado. É isso aí, galera, valeu, vou largar o link aqui ó, do meu canal Dr. Reclama Tutoriais. Teve uma manutenção legal lá, fiz uma reconstrução do A20S, troquei tudo com frame aqui, tá bem aqui, se inscreva aqui no canal. E vou largar aqui embaixo o link do meu canal na Costa TV para você estar seguindo e das minhas redes sociais. Valeu, um abraço.